Boa noite, irmãos e amigos. Nós sabemos, ou pelo menos deveria ser consenso comum, que o Evangelho não dá margem para um ministro da palavra, um líder no reino de Deus, se envolver com política. Mas, infelizmente, a coisa não tem sido assim. Eu hoje quero tratar, como acho que ainda não fiz aqui da forma como vou fazer hoje, sobre a questão política do nosso país, de forma alinhavada, de forma bem marginal. Não vou me aprofundar, até porque eu não sou entendido em política. Sou um cidadão de 62 anos, aposentado por invalidez, né? E atento às coisas que são possíveis se atentar, visto que nós não temos mais uma imprensa, né? Nós temos um mecanismo de comunicação dos poderes constituídos a quem esse mecanismo pertence, né? Mas está longe de ser imprensa. Dito isto, eu quero convidar os irmãos para ler comigo duas passagens. Eu creio que essas passagens são as passagens do Evangelho que mais perto chega da ideia de um envolvimento com política. Salvo engano, essas duas passagens são as que mais se aproximam. Uma eu escolhi o texto de Marcos, capítulo 12, no verso 13, do verso 13 ao 17, diz assim: Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E, ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário, para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, responderam eles. Então Jesus lhes asseverou: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. A outra passagem encontra-se em Lucas capítulo 13, do verso 31 em diante, que diz assim: Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe avisaram: Parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhes ordenou: Ide anunciar a esta raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho, hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E prosseguiu: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos,
como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, desabitada nessa tradução. E com toda certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar: bendito que vem em nome do Senhor. Então, nesses dois textos, nós temos num texto, no momento do ministério de Jesus, líderes querendo apanhá-lo numa cilada, né? Estava ali um grupo político junto, chamado de herodianos, os que eram defensores do reinado de Herodes, eram adeptos, eram simpatizantes, eram membros. E em outra passagem, aqueles que, usando a carinha de religiosos, chegaram para Jesus, protegendo Jesus, preocupados com a segurança de Jesus. A completa encarnação do cinismo, né? Bom, irmãos, eu quero comentar algumas questões sobre a situação em que nós estamos vivendo no momento. Eu coloquei aqui num pedaço de papel os pontos que eu pretendo abordar, porque se eu dar asas à minha fala, eu com certeza vou ter meu canal, eu vou perder meu canal. E eu não quero, eu tenho resistido muito à ideia de me envolver com política. Embora você leia aí, quando eu não tiro para pôr outro texto, que eu deixo aberta a possibilidade de, em algum momento, eu abordar questões políticas e de cidadania. A situação política e o povo brasileiro. Nós somos um povo que, sinceramente, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu assumo dizer, eu tenho vergonha do povo brasileiro. Tenho vergonha. Você me perdoa se isso atinge você de alguma forma, você me desculpe. Talvez você não faça parte da classe de pessoas ou da personalidade e do caráter das pessoas que, nesse englobamento de brasileiros a quem eu me refiro. Um exemplo. No início do ano agora houve um campeonato de um time aqui do Rio. O time foi campeão. O jogo foi de dia. Gente, eu moro no centro de Campo Grande. A queima de fogos no dia desse último jogo, que deu a vitória a esse time, foi maior do que a queima de fogos em Campo Grande do Réveillon de 2022. Você anda pela rua, dificilmente você vai... Eu vou sair daqui ao calçadão de Campo Grande sem ver pelo menos 2 pessoas com um time, com a camisa de um clube de futebol. Você está no elevador, você está numa fila, o assunto é só futebol. O que eu quero dizer com isso? Nós somos um povo que, quando sentimos a aflição da situação, gememos. Mas, quando estamos distraídos, o nosso assunto não tem nada a ver com aquilo que nos oprime, com aquilo que nos esmaga. Dito de outra maneira, nós somos um povo que não tem responsabilidade, que não tem seriedade com a vida. Esse é o quadro, o retrato que eu faço do povo brasileiro, salvo algumas exceções, de pessoas e regionais também. Então,
negócio de outro mundo ser político no Brasil. A pessoa que tem uma porta, que tem a possibilidade de uma entrada, ele não vai perder tempo jogando na Mega Sena. Um senador da República, um ministro do STF, somado o que eles ganham de tudo, salário, benefícios e tudo mais, ao longo de um ano, é uma Mega Sena acumulada. Parem para pensar. E qual é o estado de coisas que nós encontramos nesse país nos últimos 30 anos? A população, na sua grande maioria, quando você vai conversar com alguém, quem estiver lá vai roubar mesmo. Há um tempo atrás eu ouvi de uma pessoa, e eu me controlei muito, porque eu estava na casa de uma sobrinha, e era uma pessoa amiga dela que estava visitando. Que me importa que o partido tal, que fulano roube? Eu ganhei minha casa, eu ganhei uma casa do Minha Casa e Minha Vida e tem 3 Bolsa Família. Falei, ok. Então, me desculpe aqueles que se sentirem ofendidos com a minha fala em alguns pontos. Eu estou no primeiro ponto ainda. Mas vou me acelerar porque eu não quero que esse vídeo seja longo. Porque não é um vídeo sobre a palavra de Deus. Eu usei as escrituras para mostrar, lembrar que sempre que eu falo como crente, como homem de Deus. A lastimável condição da polícia militar no Rio de Janeiro. E aqui eu entro em um aspecto singular. Gente, eu tô apiedado, eu tô comovido com a situação da PM no estado do Rio de Janeiro. Um conhecido de outro estado, que também pertence à Polícia Militar, em outro estado, falou, Enoque, no país todo, no exterior, o Rio de Janeiro é conhecido como um estado em guerra. O estado do Rio de Janeiro, ele está em guerra, guerra mesmo. Só que não é uma guerra assumida, declarada. Mas a criminalidade não usa armamento comum. Ela só usa contra a polícia militar e contra a polícia civil armamento de guerra. Arma que só se encontrou em conflitos como o Iraque, o Afeganistão, que estamos vendo agora na Ucrânia. Não, claro, os armamentos antiaéreo, apesar de que tem aqui, né, as armas, os fuzis que têm sido encontrados aí. E a condição da PM, a condição de um policial militar, é lastimável. É lastimável. Nós chegamos ao ponto do Supremo Tribunal Federal proibir a polícia de fazer incursão para deter atos violentos e ações criminosas de organizações criminosas no Rio de Janeiro em comunidade. A polícia no Rio de Janeiro, principalmente a PM, está refém dos celulares. Nós vimos recentemente aí uma ação de 2 policiais abordando um camarada que era perigoso e estava com ordem de prisão, e de repente ele começa a tentar fugir, e 2 policiais se atrapalham para deter ele, e ele fica brabo, ele fica cheio de moral, a ponto de conseguir pegar a arma de um dos policiais, ferir os 2 e fugir, e ser preso posteriormente, mas conseguir se dar bem na situação. Isso tudo por quê?
os policiais estavam intimidados pelos celulares filmando, porque na hora que vai passar na imprensa, tudo é cortado para mostrar a PM como vilã. O criminoso é a vítima e a PM é sempre a vilã. Vocês imaginem a cabeça de um trabalhador que sai de casa, deixa esposa e filhos, em um quadro de situação como esse. Qualquer coisa, armamento preso para averiguação. Qualquer coisa, policiais afastados para averiguação. E ninguém se levanta em favor do policiamento. A Polícia Civil, que, por sinal, tem apresentado um excelente trabalho. Eu fico orgulhoso do policiamento do Rio de Janeiro, em particular, da Polícia Militar e da Polícia Civil. A questão das drogas. Temos visto aí as campanhas fortes nos portos para pegar contrabando de mercadorias entrando ilegalmente no país, de mercadorias falsificadas. E a busca, muitas das vezes, no caso de eletrônicos, pelos receptadores, que de fato são criminosos. A pessoa que compra um celular de um camelô na rua, em uma feira pública, sabendo que aquilo é produto de roubo, é um criminoso, tá certo? Agora, o que não entra na minha cabeça é que por que a pessoa do receptador, quando se trata de roubos, de contrabando, entra na situação, entra no quadro da criminalidade, da infração, e no caso das drogas, não. Ninguém fala. Por que foi localizado e apreendido 5 toneladas de cocaína, às vezes em uma só prisão, em um porto do Rio de Janeiro? Por que uma organização criminosa se dá ao trabalho de produzir 5 toneladas de pasta pura, muitas das vezes? E quando se trata disso, nada se fala sobre quem sustenta esse crime. Eu ouvi notícias que semana passada ou semana retrasada, o Congresso estava se desdobrando, porque, segundo o que foi noticiado na internet, muito pouco no jornalismo televisivo, o Supremo Tribunal Federal tinha colocado na pauta de votação a questão da liberação do uso de drogas. E fica o policiamento, a Polícia Federal Portuária, a Polícia Rodoviária Federal, nessa briga de gato e rabo, do cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque só se preocupa em prender as drogas que estão sendo transportadas para as comunidades ou que estão adentrando no país, ou saindo para outro país. Eu não vejo ninguém se preocupar, mas espera aí, se está se fabricando droga, é porque há os mantenedores da droga. Não, eles não são mantenedores de droga, não. No Brasil, o usuário de cocaína, o usuário de maconha, é uma inocente criatura que, andando na calçada, inadvertidamente tropeçou em um vício de cocaína. Que culpa tem essa pessoa de ter que comprar cocaína dos traficantes se ela é uma viciada, ela é uma doente, ela é uma coitadinha? Até quando nós vamos aguentar isso como sociedade? Até quando o nosso país vai tratar essas questões da maneira que está sendo tratada, enquanto policiais perdem suas vidas, enquanto
o número de pessoas viciadas se multiplicam, se tornando moradores de ruas, infratores, roubando carro, assassinando pessoas, atacando veículos em sinais. O pilar de toda a desgraça do país. Agora eu vou tocar em um assunto delicado e que eu espero que, pelo fato de eu ser o dono de um canal de 25 visualizações, não me traga problema pelo que eu vou falar. Mas antes, eu vou já direto a esse ponto. O pilar de toda a desgraça do nosso país, gente, chama-se Constituição Federal. Eu quero chamar a atenção dos amigos e dos irmãos para aquele período do auge da Lava Jato ali. A Lava Jato atuando, os procuradores federais, estaduais, no caso, na época, o juiz Sérgio Moro em constante evidência, e o juiz Bretas, aqui do Rio de Janeiro, também, pessoas atuando com toda a firmeza. E vez por outra, a imagem de um ministro do Supremo Tribunal aparecendo na televisão por uma ação que chocava. Eu vou fazer a citação aqui, respeitosamente, ao excelentíssimo senhor doutor ministro Gilmar Mendes. E eu me lembro que em algumas vezes, ele com aquele jeitão dele falou: eu estou cumprindo a Constituição. Certíssimo. Certíssimo, senhor Gilmar Mendes. Eu aplaudo Vossa Excelência. Se o que está sendo feito de acordo, embasado na Constituição Federal, então que os insatisfeitos se esperneiem. Mas Vossas Excelências estão aí para fazer o que está na Constituição Federal. Agora, tem surgido atualmente vozes gritando na imprensa, nos canais, nas redes sociais, como o YouTube, por exemplo, que a ministra tal agiu fora da Constituição. Eu não ouço a voz do Congresso, eu não ouço a voz da PGR, eu não ouço. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que, diante do que nós temos visto aí, principalmente de 2018 para cá, com a sonhadora eleição de um homem que causou esperança, moveu emoções, sentimentos. Eu, por exemplo, fui nessa. E depois de 6 ou 7 meses de governo, aquelas declarações aqui e ali, eu vim para respeitar a Constituição. E a gente, nos dias de 2023, o que temos visto? As coisas como têm sido acontecido, como estão acontecendo, senadores tendo casa invadida, gabinete dentro do Senado Federal invadido pela Polícia Federal, invadido força de expressão. Se a Polícia Federal entrou é porque ela tem poder para entrar. Se não tem... E ao mesmo tempo a gente ouve vozes. Vou tomar liberdade aqui porque são figuras públicas e são eleitas para me representar. O senhor Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, o senhor senador Mourão, fazendo seus discursos eloquentes e o Magno Malta e tantos outros, o próprio senador que teve agora a sua casa no dia do seu aniversário revistada pela Polícia Federal, mas
eu só ouço blá, 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 blá. A conclusão que eu chego, gente, é que nos três poderes são tudo farinhas do mesmo saco. Tudo, todo blá, 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 não passa de um teatro. Não passa de teatro. Porque o verdadeiro inimigo somos nós, o povo. O inimigo sou eu, o inimigo é você. Mas o povo não está preocupado com isso, o povo não acorda para isso. O povo está preocupado com um jogão de domingo, com um campeonato de não sei quando. O que nós temos visto é um grande teatro. Tivemos aí um presidente que tentava se mostrar com o apoio dos militares. Eu não acho que tem que haver regime militar no poder, não é isso. Se fosse para haver, para melhorar, para pôr ordem na casa, ao tempo em que chegasse em um comunicado oficial e bem transparente para a comunidade internacional e para a nação, para dizer, olha, não estamos instalando nenhuma ditadura, vamos apenas pôr ordem na casa. Depois nós vamos promover eleições, coisas da minha imaginação, não permitindo a qualquer político com nome sujo, com inquérito no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que participe das eleições. Vamos rever pontos da Constituição Federal. O que eu quero dizer com isso? Que houvesse uma mobilização para resolver os problemas. Para resolver os problemas. Que eu não consigo entender por que se exalta tanto uma Constituição que já foi até divinizada. Quem falar da Constituição, por isso que eu disse, eu estou correndo risco aqui, vai ser procurado pela Polícia Federal para prestar depoimento, para esclarecer suas falas, suas palavras. Junto com a outra divindade chamada urna eletrônica. Duas divindades que não se pode falar, que não se pode tocar. Todo mundo, pessoas como eu, que tem um canal, tem medo. Tem medo de falar. Mas acontece que eu olho para todos os lados e não vejo o braço daquele poder pertencente a uma das três esferas de poderes, como reza a nossa Constituição, se levantar e aclamar. Não. Está havendo abuso. O poder tal está avançando na esfera dos outros dois poderes. Isso não pode, as providências têm que ser tomadas e nós vamos votar para que isso seja detido, para que isso seja cessado. Eu não vejo. Eu vejo um presidente da Câmara Federal calado, conivente, fazendo inclusive reuniõezinhas secretas, colocando em xeque a sua imparcialidade como chefe do Legislativo. Eu vejo um presidente do Senado que não aparece, e quando aparece é para falar coisas inócuas, desculpem, coisas inócuas, e dessa forma nós temos um país aí que nós não sabemos. Eu, particularmente, não sei realmente em que regime de governo nós estamos vivendo. Sei o nome que dão. O nome que dão é democracia.
Agora, eu só vejo uma determinada camada da sociedade ser beneficiada, mas uma grande parte desta mesma camada, a camada mais baixa, a camada mais pobre, tem gente passando fome. Quem viaja no Rio de Janeiro, nos trens da Supervia, por exemplo, vê que tem mulheres com um filhinho no colo e no outro braço um saco de bananada, gritando tijolão, tijolão, 50 centavos. Homens idosos que não deveriam estar nem andando sozinhos, com um saco de pipoca, sinalizando que essa gente está passando fome. Mas a camada da sociedade que tem força, que tem braço, que tem saúde, estão preocupados com o jogo do timão. Estão preocupados com a escalação do time para o campeonato X. Só para finalizar, já que eu sou crente em Yeshua, eu sou seguidor de Yeshua, Hamashia. Eu não quero mais saber de Jesus Cristo, eu não quero saber desse Jesus romano que está aí nessas igrejas. A última igreja que eu frequentei, denominação, da linha congregacional, uma igreja que me parece que com ou em torno de meio século de fundada, aqui mesmo no centro de Campo Grande. E nesse momento está com a sua membresia aí, é um templo para 160 pessoas, 180, eu calculo pela quantidade de bancos e pelo espaço da nave, mas que nunca passou de 40 na membresia. Todo dia, um certo dia de todo mês, o líder, o pastor, manda pôr em todas as janelas do templo uma camisa de um clube de futebol do Brasil e das grandes ligas da Europa. Em certo momento, chamam aquilo de lugar santo, o templo de Deus, o altar onde está o Espírito de Deus e coisas desse tipo. Então, gente, eu fiz esse vídeo para abordar algumas questões. Toquei na questão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eu estou deveras sensibilizado. Na semana retrasada, se não me engano, foi na semana retrasada, que foi bastante viralizado aquele vídeo dos 2 PMs se atracando com aquele camarada. Em dado momento, ele consegue puxar a arma, a pistola de um dos policiais e atira por cima do ombro esquerdo no rosto de um, e depois, na sequência, ele consegue ferir o outro. Eu fiquei olhando e nós sabemos que os policiais estão intimidados por causa desse aparelhinho aqui pelo qual eu estou falando. Porque tem sempre um morador, para depois entregar para a rede A, B, C, que vai editar, cortar parte da filmagem para acusar a PM de violenta, de assassina. E eu me coloco no lugar desses homens que são trabalhadores. Eu sei que na PM tem gente problemática, sei, tem toda a profissão. E aí a gente vê situações vergonhosas e lastimáveis, como um carro blindado, um veículo caríssimo e poderosíssimo da polícia, ser incendiado. Policiais acuados com um carro metralhado. E o que o Senado faz? E qual é a posição do chefe-geral da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro? Como se pronunciou o ministro da Justiça,
que entrou sem escolta nenhuma na favela mais perigosa do estado do Rio de Janeiro, de noite. Para mim está mais do que claro quem são aqueles que estão no poder e quem é seu inimigo. Porque lá eu vejo teatro. Eu vejo teatro. Eu não creio em Bolsonaro, eu não acredito, né? Creio em Jesus. Eu não acredito em Bolsonaro, eu não acredito em Moro, eu não acredito em ninguém. Eu estou decepcionado, eu já estava há muitos anos atrás. Agora, eu termino essa fala com uma palavra de advertência. Israel já se comportou assim no passado. E quando o juízo de Deus veio, não veio só sobre a cabeça das autoridades, daqueles que estavam no topo da pirâmide da perversidade, da crueldade, da ilegalidade, não. Até a ralé, até o povo, a camada mais baixa, sofreu. Porque maus governantes e governantes corruptos também é uma forma de juízo de Deus, quando uma nação, no seu todo, ultrapassa os limites da perversidade, da crueldade e da pecaminosidade. Oremos e que Deus tenha misericórdia de nós. Uma boa noite.